Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre Tiradentes, um período que chamamos de A Inconfidência Mineira. Comentar um pouquinho sobre, mas antes de continuar esse vídeo eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir e deixar um comentário. Para falar desse período, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar em o contexto em que o Brasil estava, que foi quando o Brasil foi colônia de Portugal. Então, nesse período foi descoberto o ouro. Os bandeirantes encontraram ouro no Brasil, principalmente em Minas Gerais, mas também em outras regiões, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, e passou-se a estabelecido um período que chamamos de Corrida do Ouro. Muita gente conseguiu extrair ouro, tava aquela loucura, e aí Portugal achou por bem começar a cobrar impostos. Então, devido à sua extração, você pagava o imposto ali para a coroa de Portugal. Então, eles acreditavam, inclusive, que tinha tanto ouro que o ouro nunca mais ia acabar. E Portugal, então, estabelece as casas de fundição, que é uma espécie de um ouro legalizado. Então, todo ouro que fosse extraído precisava passar por essa casa de fundição. Aconteciam também muitos desvios de ouro, então eles escondiam nas unhas, no cabelo. Aconteciam também o caso de esconder ouro dentro dos santos, é aquela expressão, desse momento que vem aquela expressão santo do pau oco, justamente porque o ouro era desviado indo dentro lá do santo. Então foi um período em que muitos impostos estavam acontecendo e muitos desvios também. Alguns dos impostos foram o caso da o quinto, a finta, a captação, a passagem e o principal deles, que foi a derrama. A derrama foi um imposto que era recolhido anualmente e diziam que Portugal, se caso não conseguisse arrecadar o suficiente, iria confiscar os bens das pessoas. Isso dava o direito deles ir lá e confiscar tudo aquilo que a pessoa tinha. Então, esse imposto foi o estopim da revolta. Obviamente que esse movimento foi inspirado nas ideias iluministas e também foi liderado por intelectuais. Então, eles queriam aí se desvincular de Portugal para ter mais liberdade econômica e poder ali trabalhar, usufruir daquilo que eles captavam, daquilo que eles extraíam, do ouro. Então, Tiradentes foi o principal nome dessa revolta. Ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier, ele era dentista, tropeiro, minerador e comerciante. Então, tinham outros inconfidentes envolvidos, mas os inconfidentes, eles exigiam algumas coisas, como é o caso de perdão das dívidas que eles tinham com Portugal, a formação de uma república, a criação de uma moeda própria e a modernização na economia. Então, esses eram os pedidos dos inconfidentes. Essa revolta não aconteceu porque os envolvidos foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis e receberam punição por isso. O único que foi punido com a morte foi Tiradentes, que inclusive teve um fim trágico. Partes do seu corpo foram jogadas na rua e alguns outros tiveram uma pena mais branda, que foi o caso de irem para o exílio, né? Então foi uma pena mais tranquila e terem aí os seus bens confiscados. Tem um quadro muito famoso que retrata a morte de Tiradentes. É um quadro de Pedro Américo, vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Então, ele tem alguns significados. O primeiro deles é que a cabeça, você pode ver que ela representa, ela traz uma alusão a Jesus, ao Cristo, e também uma cruz, né? Então, tem essa temática religiosa para dizer que foi um mártir, né? E também tem a lembrança, a representatividade de Jean Paul Marat, que foi uma das pessoas da Revolução Francesa, que o Marat, ele era o líder do jornal L'Ami de Peuple, então era também uma pessoa ali da Revolução Francesa. E o mapa do Brasil representado ali, se você reparar no desenho da arte, tem o mapa do Brasil. Anos depois, nós vamos ganhar esse feriado, porque o Brasil, na época em que foi proclamada a República, eles decidem que precisavam de um nome importante, alguém que lutou pela causa republicana no passado. Então eles escolheram essa pessoa, que foi Tiradentes. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo do período em que o Brasil foi proclamada a República, mas resumidamente foi um golpe. Então, os republicanos, eles precisavam de apoio, eles precisavam fazer com que as pessoas entendessem que a causa republicana era a solução para o Brasil. Resumidamente foi isso. Esse foi o motivo da escolha do nosso feriado do dia 21 de abril. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.